Olá, advogados, olá, advogadas, sejam muito bem-vindos a essa live. E o tema de hoje que nós vamos tratar aqui é sobre como você vai iniciar o seu processo de inventário. Para você que ainda não me segue, não me conhece, eu sou Antônio Moreira, advogado especialista em inventário e partilha de bens, e eu ajudo advogados e advogadas a faturar mais de R$100 mil atuando exclusivamente com inventário. E como você pode fazer para começar a atuar com inventários, o que você deve fazer para ingressar com o processo de inventário ou realizar o inventário na via extrajudicial. Esse é o primeiro ponto. Todos nós sabemos que para a realização do inventário, o seu cliente, ou seja, qualquer pessoa que queira abrir o inventário, vai necessitar do acompanhamento de um advogado. Isso diz na prática que para nós advogados é um campo muito vasto, pois muitos inventários são realizados diariamente e esse campo de atuação só cresce porque tem poucos profissionais no mercado. Então, o primeiro passo é nós entendermos que o seu cliente ele depende de você para a realização do inventário. Passada essa consideração sobre a necessidade do advogado para a realização do inventário, o que você, advogado, precisa para iniciar o seu processo de inventário? Quais as informações e quais os documentos indispensáveis para você juntar na sua petição aí, tanto de abertura de inventário ou para você que já quiser fazer as primeiras declarações, poder juntar nessa petição ou após nas primeiras declarações. Então é muito importante que você colete do seu cliente vários documentos, dentre os quais eu vou citar para vocês que são importantíssimos, indispensáveis para você fazer o seu processo de inventário. O documento principal é você ter a certidão de óbito do autor de herança, ou seja, certidão de óbito daquela pessoa que faleceu. Você necessita da certidão de óbito para comprovar no seu requerimento de abertura de inventário que aquela pessoa é falecida, a data do falecimento, o local de falecimento também que é importante, e muitas das vezes ali já está descrito quem são os herdeiros que aquele autor de herança deixou. Então, é importante que vocês analisem a certidão de óbito para ver também se não há incorreções. E nisso você pode atuar e pode também receber para fazer alguma retificação na certidão de óbito, caso seja necessário. Então, a certidão de óbito é o primeiro documento para você juntar no seu requerimento de abertura de inventário. Quais outros documentos que eu necessito para também fazer essa juntada, tanto apresentar no requerimento de abertura de inventário junto com as primeiras declarações, que é uma possibilidade e evita uma demora no processo judicial, porque você não precisa aí fazer o requerimento de abertura de inventário, esperar a citação, né, até mesmo a nomeação do inventariante, para só então apresentar as primeiras declarações aí no prazo de 20 dias. Então o que você pode fazer? Você já pode fazer o requerimento de abertura de inventário, juntar as primeiras declarações, juntar a certidão de óbito e os documentos que eu vou falar agora em diante. Se o autor de herança deixou bens móveis, você pode fazer a juntada de quaisquer documentos que comprovem essa posse ou a propriedade desses bens. Tanto seja um veículo, algum bem móvel como uma geladeira, um televisor. Você pode fazer a juntada da nota fiscal desse produto ou de algum documento aí que você comprove a posse ou até mesmo posteriormente fazer a oitiva de testemunhas comprovando que ele era possuidor ou proprietário daquele determinado bem. Outro documento com relação a bens imóveis é você juntar a certidão de valor venal do seu município. Então você vai pegar lá a certidão de valor venal do autor de herança e você vai fazer a juntada no seu processo de inventário. Isso é muito importante porque ali você vai ter informações, inclusive, para o fisco estadual cobrar o imposto ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doação, ou em alguns estados como é chamado de ITCD. Então você, juntando a certidão de valor venal, a Fazenda Estadual vai ter um embasamento ali legal para fazer a cobrança do ITCD ou do ITCMD. Então são esses documentos que você também necessita juntar, além de juntar aí as certidões de nascimento dos herdeiros ou certidão de casamento, caso o herdeiro seja casado, e a depender também dos bens deixados pelo autor de herança. Se vão se comunicar regime de casamento, né, dos herdeiros, para você verificar se, no caso, os cônjuges aí terão direito ou não
ao recebimento aí desse quinhão também terão que assinar o processo de inventário. Então você precisa da certidão de nascimento dos herdeiros e também da certidão de casamento, caso aí os herdeiros sejam casados. Um outro ponto também muito importante que você tem que se atentar é verificar sempre o regime de casamento dos herdeiros. Porque, a depender do regime de casamento, os cônjuges também terão que participar aí do processo de inventário, porque eles terão parte nessa partilha, nesse quinhão. Então, eles têm que sim participar desse processo também. Então, você tem que juntar certidão de nascimento e certidão de casamento. E se o autor de herança deixou o cônjuge, você também vai fazer a juntada aí da certidão de casamento, indispensável também para você verificar qual o regime de casamento e qual é a meação daquele cônjuge. Se ele tem direito a uma meação, se ele não tem, ou se ele vai concorrer com os demais herdeiros aí na partilha, na realização do inventário. Passado você ter todos esses documentos em mãos, o que você vai fazer? Você vai fazer um requerimento ao juiz para que seja aberto, instaurado o procedimento de inventário. Então você vai requerer a abertura do inventário. Para você agilizar mais isso, como eu disse no início, você vai fazer também, apresentar junto, já quem será o inventariante. Então você coloca um tópico lá da nomeação do inventariante, quem vai ser o inventariante que vai aí impulsionar o inventário na via judicial e vai representar o espólio. E também você vai fazer as primeiras declarações. O que são as primeiras declarações? Você vai mencionar todos os bens, todo o patrimônio deixado pela pessoa falecida. Então você menciona lá dos bens, você coloca o nome, a descrição dos bens e você coloca também os valores de cada bem. Para que você possa também auxiliar aí a Fazenda Pública e também na hora de você declarar o imposto de transmissão causa-mortes e doação, você facilitar aí o entendimento tanto do juiz, tanto da Fazenda, a respeito do cálculo do imposto de transmissão causa-mortes. Então você faça isso, coloque um tópico nas primeiras declarações dos bens e mencione o valor de cada bem. Então você vai colocar um tópico dos bens nas primeiras declarações para mencionar quais foram os bens deixados. Você vai colocar um tópico também, se você já fizer as primeiras declarações com requerimento de abertura de inventário, você vai mencionar a data do falecimento, você vai colocar o local de falecimento, até para definição de competência aí pelo artigo 48 do Código de Processo Civil, para verificar onde será aberto o inventário. Nós sabemos que nós temos 3 hipóteses lá, que será no domicílio do autor de herança, caso ele tenha domicílio certo, ou será no domicílio onde ele deixou os bens imóveis, ou se tiver vários bens em várias localidades, aí você pode escolher qualquer um dessas localidades para abertura de inventário. Então, artigo 48 do Código de Processo Civil. Então, você mencionou quais foram os bens deixados pelo autor de herança, você mencionou quem vai representar o espólio na via judicial e você vai mencionar também quem são os herdeiros daquela pessoa falecida. Nas primeiras declarações, você vai informar o juiz quem são os herdeiros da pessoa falecida, até para impulsionamento do processo judicial e para que ocorra aí, caso os herdeiros não estejam todos representados por um advogado, que eles sejam citados e possam participar aí do processo de inventário e partilha de bens. Então você apresentou as primeiras declarações, você mencionou todos esses fatos de direito aí que eu mencionei nas primeiras declarações. O próximo passo será o juiz aí nomear o inventariante, se você apresentou junto com a petição de requerimento de abertura de inventário, vai ser nomeado o inventariante e daí inicia-se o processo judicial de inventário e partilha de bens. Passada essa fase, qual é o próximo passo que vai se realizar aí no procedimento de inventário após a apresentação das primeiras declarações? Nós teremos as citações aí de todos aqueles herdeiros que não estiverem representados por advogado. Então, todos aqueles herdeiros que não estiverem representados serão citados e poderão aí realizar aí, impugnações a essas primeiras declarações. Então, os herdeiros citados poderão apresentar impugnações às primeiras declarações, mencionando aí erros ou omissões aí
com relação ao que fora dito pelo inventariante. Se nós não tivermos aqui impugnações, se o processo ocorreu normalmente, os herdeiros se habilitaram e não questionaram, não impugnaram aí nenhum fato das primeiras declarações, nós teremos aí a intimação da Fazenda Pública, e antes disso o juiz vai te intimar para você fazer o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, para que seja homologado aí no caso. Então o juiz vai te intimar para que você faça o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes e doação. Então, hoje em dia, em todos os estados, você consegue fazer essa declaração de ITCD ou de ITCMD pelo próprio site da Fazenda Estadual aí do seu estado. Isso facilitou muito. Antigamente, a gente tinha que protocolar isso nas fazendas estaduais. Então, hoje você consegue fazer o procedimento pela internet. Quando nós estivermos tratando aí do arrolamento comum sumário, você consegue aí até uma homologação do imposto pela Fazenda quase que automático. Então você não precisa esperar aí a manifestação da Fazenda Pública Estadual, você já junta a homologação que você coleta no próprio site da Fazenda. Caso tiver alguma coisa errada aí, a Fazenda depois vai intimar o inventariante para fazer as correções aí, para recolher o imposto que era devido e ele recolheu a menor. Então esse é o próximo passo, que é o recolhimento do ITCD, o preenchimento da declaração de ITCD, para que você demonstre ao juiz que aquele imposto foi recolhido e o seu inventário pode prosseguir normalmente para a próxima fase, que é a apresentação do plano de partilha. O que seria o plano de partilha, ou esboço de partilha, como que isso funciona na prática e como você pode fazer para calcular o quinhão de cada herdeiro. Nessa fase você vai determinar qual o quinhão de cada herdeiro, você faz isso também nas primeiras declarações, mas aqui especificamente você já delimita qual o quinhão de cada herdeiro e você já pode apresentar um plano de partilha amigável aí para definir qual quinhão que cada herdeiro vai receber, se tiver vários imóveis, qual imóvel ficará com cada um, ou se você aí nesse caso não haja um consenso entre os herdeiros, será estabelecido aí um condomínio entre eles. Então, aquele bem que tiver em condomínio, ele vai ficar aí no nome de todos os herdeiros. E depois, caso algum deles não concorde, queira a venda, eles podem ingressar com uma outra ação de extinção de condomínio para poder usufruir aí do bem ou vender para os outros herdeiros. Ou nada impede também que os herdeiros possam fazer um contrato de compra e venda ou uma doação entre eles. Então, no plano de partilha, você vai definir o que cada um vai receber e qual é o direito dele, de cada um, qual o quinhão de cada herdeiro na prática. Então, é isso que funciona aí o plano de partilha no inventário e partilha de bens. Então, são esses pontos principais no processo de inventário. Nós temos a petição de abertura de inventário, nós temos as primeiras declarações, nós temos o recolhimento do imposto, nós temos a apresentação do plano de partilha ou esboço de partilha, e após todas essas fases do inventário judicial, nós temos a homologação pelo juiz para poder aí homologar o inventário. Boa noite, João Brasil, João Augusto Brasil, pediu para participar da live. Será um prazer recebê-lo aqui. Então, é isso, pessoal. João, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem, doutor? Tudo bom e você? Tudo jóia. Desculpa, eu entrei meio que de supetão. Deixa eu só tirar o fone aqui. Aham. Só colocar o fone de ouvido aqui. Sim. Pronto, eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, sim. Muito bom poder ouvi-lo, né? Eu tenho que E ouvir. aí, vamos... Nessa live eu estou falando sobre inventário e partilha de bens, quais são os procedimentos e as fases que existem no inventário. Opa! Isso sempre interessa de alguma maneira, né?
Com certeza, com certeza. Beleza, beleza. Vou acompanhando Valeu, aqui. João. Obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu. Até. Acho que você que tem que sair aí, né? Ah, sim, como que eu saio? Certinho. Então é isso, pessoal. O procedimento de inventário tem essas fases e a gente tem que seguir, logicamente, que desses meios termos aí podem ocorrer várias questões que vão ser resolvidas, logicamente, pelo juiz e haverá a atuação importantíssima do advogado, que é você saber o que você pode fazer dentro desse procedimento e o que você não pode. Por exemplo, nós temos algumas questões que, se não estiverem provadas por documentos, nós não podemos aí fazer questionamentos dentro do processo de inventário, porque você vai atrasar o seu processo de inventário e o final provavelmente será o juiz mandando vocês para a via ordinária para a discussão desses fatos. Então, apenas questionar ali dentro do inventário o que conseguir provar aí por provas documentais ou desde que haja concordância de todos os herdeiros. Então, nesse procedimento pode haver aí várias questões dentro que provavelmente aí nós temos que ter uma atuação para saber como agir dentro desse procedimento. Nós podemos ocorrer também a impugnação por parte da Fazenda Estadual, então você, advogado, vai ter que analisar se compensa você fazer uma avaliação judicial daquele bem ou concordar com o cálculo da Fazenda, para que você não traga prejuízos maiores aí para o seu cliente também. Nós temos também algumas questões que envolvem venda de imóveis dentro do processo de inventário, se a gente pode tratar desse tema aí numa próxima live, que é justamente quando os herdeiros querem vender um determinado bem dentro do procedimento de inventário. Nós temos algumas questões que devemos delimitar, devemos seguir para que o juiz possa autorizar a venda desse bem dentro desse procedimento. Então, nós temos que ter uma avaliação, nós temos que ter a concordância dos herdeiros e, logicamente, nós temos que ter uma motivação para que essa venda ocorra. Mesmo que haja discordância dos herdeiros, mas, por exemplo, você tem que fazer o pagamento do IPCMD, pode ser que o juiz autorize você a vender esse imóvel ou a vender esse bem para a quitação do imposto de transmissão causa-morte. Nós temos também a possibilidade de você fazer o recolhimento das custas processuais, fazer esse requerimento ao juiz ao final do processo. Há muitos casos que os herdeiros aí, o inventariante, não tem condições de fazer o recolhimento do IPCD e muitas vezes também o recolhimento das custas processuais no início do processo. E você pode pedir para o juiz que você recolha essas custas processuais apenas ao final do processo. Então, isso também é uma possibilidade, pode ocorrer também dentro do processo de inventário. Nós também podemos aí, ter aí a impugnação por parte de alguns dos herdeiros, né? Nós podemos ter também herdeiros se habilitando no processo, credores se habilitando no processo de inventário. Nós podemos ter também pessoas diversas aos herdeiros também fazendo a habilitação no processo de inventário. Por exemplo, o credor poder pedir a abertura de inventário, talvez os herdeiros não estão esperando, mas o credor pediu a abertura de inventário, o Ministério Público, os legatários, por exemplo, também. Então, nós temos, essas pessoas são legitimadas a requerer a abertura de inventário. E pode ser que talvez você não pegue aí desde o começo a fase do requerimento de abertura de inventário. Você pode ser que você seja citado aí como representante do espólio, como parte aí, no processo de inventário tendo sido aberto aí por um credor do Ministério Público, legatário, e você tem que se manifestar em seguida ali em diante, até com relação à nomeação de inventariante, a escolha, o pagamento das dívidas também. Eu não falei anteriormente, mas o pagamento da dívida também tem que ser realizada pelo espólio dos herdeiros. Há casos, inclusive, que os herdeiros não recebem nada aí de seu quinhão porque os valores que eles teriam para receber foram utilizados para pagamento das dívidas, para pagamento de PCMD, que são abatidos das dívidas, né? Então, talvez o herdeiro lá tenha 1 milhão em patrimônio para receber, mas ele, o falecido deixou aí 1 milhão, aí, se ele for um único herdeiro, mais 1 milhão em dívidas. Então, ele não vai conseguir receber nada, porque o cálculo de PCMD também leva em consideração a exclusão das dívidas
e da meação deixada pelo autor da herança. Então, o pagamento das dívidas também faz parte do processo de inventário. Muitos, na doutrina, no Código Civil, no Código de Processo Civil, nós temos a divisão do que é o inventário, que inventário é relacionar os bens deixados pelo autor da herança. É você fazer uma relação, assim como acontece no inventário numa empresa, no inventário de bens, que você vai fazer a mensuração aí do que tem naquela empresa por meio do inventário. No inventário judicial também não é diferente, no inventário no direito das sucessões não é diferente. Você vai fazer um levantamento de tudo que o falecido deixou ou por herança, isso é o inventário. A partilha de bens aí acontece numa fase posterior, após você fazer toda a relação do patrimônio deixado pelo autor de herança, pagamento das dívidas, a meação, mensurar quem são os herdeiros, do quinhão de cada um, nós vamos partir para a partilha, que é efetivamente você entregar aos herdeiros o que cada um tem direito, o quinhão que cada um deve receber. Então, dívidas, como eu disse, faz parte também do procedimento de inventário. Então, se você tiver alguma dúvida sobre inventário, sobre partilha de bens dentro do procedimento de inventário, deixe nos comentários que a gente pode gravar temas para as próximas lives para a gente tratar desse assunto tão importante que é ajudar aí os nossos clientes, ajudar as pessoas a realizar o procedimento de inventário, a fazer isso de uma forma correta e mais rápida possível. Maria Souza, boa noite, tudo bem? Então é isso, pessoal. Hoje nós tratamos sobre as fases do processo de inventário, como você vai fazer para iniciar o seu procedimento de inventário de forma prática, conhecendo aí todas as fases que o inventário passa. Com relação ao último ponto, que é a definição do quinhão de cada herdeiro, o que nós temos que conhecer? Nós temos que conhecer um pouco também sobre regime de casamento, para a gente poder mensurar qual se o cônjuge tem direito ou não àquela partilha, se ele vai concorrer como herdeiro, ou se ele é, como a gente fala, meiro. O meiro não envolve o direito das sucessões, o meiro envolve o direito de família. Então, há casos que o cônjuge ele é meiro, ele não vai concorrer com os demais herdeiros. Né? Nós sabemos que o cônjuge ele pode ser meiro e herdeiro em alguns regimes de casamento. Então, isso também você tem que conhecer para você poder atuar com inventários, é conhecer os regimes de casamento. Então, você também tem que conhecer também a questão da filiação, também a questão dos graus de parentesco. Você tem que conhecer, porque acaba também que o autor de herança não deixou filhos, não deixou cônjuge, ou às vezes deixou só os pais, ou às vezes ele deixou herdeiros mais distantes, até o quarto grau, aí, um sobrinho, um tio, um sobrinho neto. Então, nesses casos aí, esses herdeiros podem sim participar e terão direito a compartilhar da herança. Nós tivemos recentemente também o caso aí da morte desse grande apresentador aí, que é o Jô Soares, né, que o seu filho já tinha falecido, e no caso, o patrimônio deixado por ele vai para os seus herdeiros aí, mais distantes, né, até a possibilidade de chegar aí no quarto grau de parentesco. A Maria Souza está fazendo uma pergunta com relação à viúva que mora com uma pessoa divorciada. A viúva mora com uma pessoa divorciada, se ele tem parte na casa. Na verdade, assim, quando você constitui uma nova família, você já recebeu o seu quinhão. Então, se depender do regime, se você não se casou aí pelo regime da separação, legal de bens, separação convencional de bens, ele pode sim ter direito aí a esse imóvel, porque é um que você já recebeu. Você recebeu antes da união com ele e depois você constituiu essa união. Então pode ser aí, a depender do regime de casamento, tem que ser avaliado. Se for o regime da comunhão parcial de bens, não, porque esse patrimônio você já tinha antes do casamento, né? Agora, se vocês também não formalizaram esse casamento, se vocês apenas estão juntos, vivendo em comunhão, nesse caso também não tem direito, porque ele se equipararia a uma comunhão parcial de bens. Então, o que você adquiriu antes dessa união é seu, e o que você adquiriu depois dessa união junto com ele, aí, logicamente, que ele também
tem direito, mas nesse caso, a herança recebida após essa união ou comunhão parcial de bens não entra nessa partilha. Então, ele não tem direito aí a sua parte do imóvel, a não ser que você casou aí é, pelo regime da comunhão universal de bens. Aí sim ele vai ter direito. Agora, se você recebeu antes de estar morando com ele, ele não tem direito. Mas se você recebeu depois, porque isso da herança, tem o artigo do Código Civil que fala que herança não comunica na comunhão parcial de bens. Então, isso é importantíssimo. Nesse caso, ele não vai ter direito aí, a não ser que vocês casaram pelo regime da comunhão universal de bens. Só você tem que aí. A comunhão parcial, ele não tem direito, se for separação também, tanto a legal, tanto a convencional, também tese, ele não tem direito a essa quarta parte que você recebeu aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Então, é basicamente isso que nós tratamos hoje, né, sobre as fases do procedimento de inventário. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que participaram e se vocês quiserem deixar alguns temas para a gente tratar em uma próxima live, num próximo momento, eu fico à disposição. Nós vamos continuar aqui com nossas lives todas as terças e quintas, tratando sobre inventário e partilha de bens, e conforme a gente for caminhando, nós vamos tratando sobre assuntos mais específicos e que demandam aí um pouco mais de tempo para a gente poder trabalhar esse assunto e ajudar você, advogado, você, advogada, quer atuar com inventário, você que já atua e quer faturar mais na sua advocacia, você participe aqui comigo todas as terças e quintas, onde nós tratamos aqui sobre inventário e partilha de bens, onde eu ajudo vocês aí a faturar na advocacia e a descomplicar o inventário do seu cliente. Boa noite, Maria Souza, boa noite a todos vocês que me assistem aqui hoje. Peço que vocês compartilhem essa live para você que tem algum amigo advogado, amiga advogado, para você que tem algum parente e quer saber como iniciar um processo de inventário. Aqui eu falei tanto do início e tanto das fases do processo de inventário. Tá? Mais uma dúvida que nós recebemos aqui. Então, no caso aí, se vocês estão juntos, comprou um terreno, logicamente, a não ser que seja o regime da separação convencional de bens, você tem direito também, tanto da comunhão parcial e tanto até mesmo da separação legal obrigatória de bens, você tem direito. A não ser que vocês se casaram aí pelo regime da separação convencional de bens. Aí você não tem direito. Mas se vocês estão juntos e também não casaram, isso constitui uma união estável, equipara-se ao regime da comunhão parcial de bens, e você tem direito, sim, também a esse patrimônio. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no direct, mandem no store, no Instagram, estou à disposição para ajudá-los, para responder a todos aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Nós estaremos aqui reunidos novamente para tratar de inventário e partilha de bens. Boa noite, Maria Souza, boa noite a todos vocês e até quinta.